Olá amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, já falei algumas vezes aqui no canal, principalmente num dos meus primeiros vídeos que foi Maratona é Difícil, que eu já fiz 3 maratonas, 2 delas foi em São Paulo e uma delas foi em Munique, na Alemanha. Nesse vídeo eu vou estar contando para vocês como que foi essa loucura de estar fazendo a minha primeira maratona internacional e como tudo foi uma obra do acaso, porque em nenhum momento eu tinha programado essa maratona para estar fazendo no ano passado. Aproveito para pedir para vocês para estar se inscrevendo no canal, para estar curtindo, para estar compartilhando, porque quanto mais visualização, quanto mais pessoas inscritas tiver no canal, mais o canal vai estar crescendo e eu vou estar conseguindo trazer conteúdos de qualidade para vocês, que essa é a principal ideia do canal, seja para corredor iniciante, seja para corredor experiente. A principal ideia é estar trazendo bom conteúdo relacionado à corrida. Então eu vou começar contando essa história para vocês desde o começo, desde quando surgiu essa possibilidade de eu estar indo para a Alemanha. Eu trabalho numa empresa alemã, já fazem mais de 3 anos, e em agosto do ano passado surgiu a possibilidade de eu estar indo para a Alemanha para ficar 1 mês e meio e lá estar sendo treinado para um projeto que está acontecendo esse ano. Seria essa viagem na segunda metade de setembro até o final de outubro. Eu tinha marcado em outubro a Bertioga Maresias, 75 km da Bertioga Maresias, e ia ser a minha segunda ultramaratona. Eu tinha marcado a Ultramapa como um treino para a Bertioga Maresias, que ela ia ocorrer no começo de setembro, e que ela acabou sendo a minha única ultramaratona em razão dessa viagem. Então eu tive que estar cancelando a Bertioga Maresias, e como todo bom corredor, como todo bom louco, quando confirmou a viagem, eu já comecei a pesquisar a respeito de corridas na Alemanha. Eu sabia que não ia ter ultramaratonas, então eu comecei a pesquisar maratonas lá na Alemanha. Então a primeira que eu pesquisei foi a Maratona de Berlim. Só que Berlim é uma cidade que fica a 6 horas de onde eu fiquei. Eu fiquei numa cidade chamada Neutraubling, que fica no sul da Alemanha, no estado da Bavária. A cidade maior próxima a essa cidade seria Munique, e Munique fica 1h30 da onde eu estava hospedado. Então eu comecei a pesquisar corridas em Munique. O acaso quis que a maratona de Munique fosse realizada em 13 de outubro. Seriam exatas 3 semanas que eu estaria na Alemanha. O que eu pensei? Bom, chegando na Alemanha, eu vou ver como é que vai ser a primeira semana, porque seria a minha terceira experiência internacional, mas a primeira na Europa. Tudo aquilo me assustava um pouco, toda aquela diferença, aquele choque cultural. Preferi esperar a primeira semana, me adaptar para depois poder fazer a inscrição. Então eu fui para a Alemanha em 20 de setembro, cheguei no dia 21 de setembro, conheci a cidade de Neutraubling tem 13 mil habitantes, a cidade mais próxima, que era uma cidade maior, seria Regensburg, lá tem 150 mil habitantes. Aí eu lembro que eu fui até Regensburg, fui caminhando, voltei caminhando, eu lembro que deu acho que uma caminhada de 28 quilômetros nesse dia. Foi tudo para estar conhecendo, para estar vendo ali onde que eu poderia estar correndo, onde que eu poderia estar treinando. Ali naquela região onde eu estava, era um local que tinha muita ciclovia, então tinha muitos lugares para estar correndo e também não passava muito carro. Seria um local ideal para estar fazendo os treinos. A cidade de Neutraubling, ela é praticamente a minha empresa, de tantas pessoas que tem trabalhando na minha empresa lá nessa cidade. Então, por exemplo, à noite já não tem quase ninguém, ali nas outras cidades, ao redor também não tem quase ninguém. Seria um treino muito legal de estar fazendo. Bom, então na semana que eu me adaptei, eu já fiz a inscrição para a Maratona de Munique. A inscrição foi 98 euros. Pra gente a conversão é bem pesada. Não veio camiseta. Também não veio camiseta. A camiseta seria algo em torno de 70 euros. Então para vocês verem que pra gente, fazendo a conversão de real, fica muito caro para estar fazendo essas maratonas internacionais. Na primeira semana, na quinta-feira, eu fiz o meu primeiro treino. E esse meu primeiro treino eu fiz saindo do hotel às 7h30 mais ou menos, porque todo dia eu saía umas 7 horas da empresa. Então eu já saía, ia no supermercado, comprava uma marmita e levava pro hotel. Na cidade de Neutraubling, onde eu estava, tudo fechava às 8 horas durante a semana. Então eu precisava sair da empresa, já jantar ali mesmo, ou levar uma marmita pro hotel e
comer depois do treino. Só conseguia correr a partir das 7h30. Eu fiz o meu primeiro treino. Eu quis ir até um monumento chamado Valhalla, que é um monumento que fica a mais ou menos 9 km da cidade onde eu estava. E aí eu lembro que eu saí do hotel 7h30, ainda estava claro, e fui até esse monumento Valhalla. Aquilo foi uma das experiências mais impressionantes que eu já tive, porque eu não esperava aquilo. Tudo ficou escuro, tudo. Onde eu passei, a ciclofaixa, estrada de terra, não tinha iluminação nenhuma. Passei pelo Rio Danúbio. Quando eu cheguei lá, cheguei próximo do monumento, eu entrei num bosque, então sem iluminação nenhuma, eu só tinha a lanterna do meu celular e o Google Maps para estar me mostrando o caminho. Porque como eu não conhecia nada, então eu fui olhando o Google Maps para saber se eu estava fazendo certo percurso. Então depois das 8 horas, tudo ficava um breu para estar correndo, e isso eu não sabia porque era a primeira vez que eu estava fazendo. Eu gravei alguns vídeos dessa época, vocês podem estar vendo aí como é que ficava, como que eu corri lá no breu ali da onde eu tava. Cheguei no hotel, finalmente, depois dessa caminhada fantasmagórica. A rua aqui, que mais parece uma rodovia, não tem iluminação. Não tem nada, eu tive que andar com a lanterna do celular mesmo. E é inacreditável, 9 horas da noite não tem viva alma na rua, né? E é pouco iluminado, poucos postes de luz que tem aqui. E você anda tranquilo, hein? Não tem ninguém nas ruas, né? Tudo escuro, mas você anda tranquilo, sabe que não vai acontecer nada. Mas parece cenário de filme americano mesmo. É muito escuro. Parece que a qualquer momento vai aparecer o Olhos Famintos, uma coisa. É impressionante. E não tem uma pessoa andando. Não sei nem se eu tô certo ou tô errado de estar andando nesse horário. Se alguma polícia me parar algum dia, eu já sei por quê. Então esse primeiro treino que eu fiz deu 20,5 km, indo até esse monumento de Valhalla e voltando. E esse foi o primeiro treino que eu realizei na Alemanha. Ali no vídeo eu tava falando da minha chegada no hotel, tudo. E esse vídeo foi uma das vezes que eu tava voltando pro hotel do trabalho. Então ali eu também falo que tava caminhando. Não foi o mesmo vídeo do treino que eu fiz. Então esse foi um outro vídeo, mas vocês podem ver como que ficava tudo escuro ali próximo da região, né? Até porque eu estava na cidade de Neutraubling e esse treino de Valhalla eu fui até Donaustauf, que é um município que fica ali próximo de Neutraubling. E no domingo eu fiz o meu primeiro longão na Alemanha. E então esse longão foi pro mesmo caminho que eu fui na quinta-feira, só que de dia. Então tudo que eu fiz à noite eu queria ver como é que era de dia. Então eu fui novamente para o monumento Valhalla e voltei para Neutraubling, e esse meu primeiro longão deu 31,5 km. Então vocês podem estar vendo aí nos vídeos como é que foi esse dia do longão. Então vocês vão ver um lago lotado de ganso, que eu fiquei com bastante medo desses gansos passar ali perto de mim. Vocês vão ver como é que é a ciclofaixa, porque ali na Alemanha tem ciclofaixa em todos os lugares. Na metade do treino, quando eu cheguei no monumento Valhalla, que eu não consegui ver à noite, ali quando eu cheguei de tarde, uma vista exuberante do Rio Danúbio, como vocês podem ver aí. Caramba!
Depois desse longão, eu fiz mais alguns treinos ali por Neutraubling. Esse longão foi o último que eu fiz, já que a prova seria no dia 13 de outubro. Fiz mais 2 treinos ali pela cidade de Neutraubling. Rodeando a cidade de Neutraubling dava aproximadamente 10 km. Ali mais próximo do centro tinha uma praça, e essa praça tinha um lago ali no centro, então era um lugar bem legal para estar fazendo treino também, como vocês podem ver. Bom, então chegou a última semana. Maratona, como vocês sabem, a última semana antes da prova a gente não treina, ou se treinar, treina muito leve. Eu particularmente não faço nada de corrida, eu só vou para academia, faço musculação e eu faço a natação, e a natação ajuda bastante a substituir nessas semanas antes de prova, porque pelo menos você consegue manter o seu aeróbio. Então nessa última semana eu não fiz mais nenhum outro treino de corrida. O que acontecia lá na Alemanha? Eu não estava fazendo fortalecimento, não estava indo para academia. Eu lembro que na segunda e na quarta-feira eu ficava no hotel fazendo alguns exercícios somente com o meu corpo. Então eu fazia agachamento a fundo, mas somente com o peso do meu corpo. Isso não era suficiente. Durante a semana eu ia para minha empresa a pé e voltava a pé. Então isso já dava 3 km para ir, 3 km para voltar. Algo que eu não estou acostumado aqui no Brasil a estar fazendo. Só essa caminhada já meio que cansava. Mesmo que eu estava nessa semana de descanso, mas meio que me cansava também. E a alimentação também não era a alimentação que eu estava acostumado. Lá é uma alimentação mais rica em carboidratos, em embutidos, tem muita salsicha, muita batata. Então uma alimentação totalmente diferente da que eu estava acostumado aqui no Brasil. Vamos dizer que eu marquei essa maratona, mas foi uma maratona, vamos dizer assim, no pelo, vamos dizer. Porque foi uma maratona que eu não estava tão bem preparado como eu estive para a SP City, ou como eu estive para a maratona de São Paulo, as 2 primeiras que eu fiz. Chegou o dia de estar retirando o kit. Eu lembro que eu aluguei um carro, aí eu fui até a GMM Expo, e é o local onde você retira o kit, e lá tem uma estrutura fantástica. Fica dentro do ginásio ali do ginásio ali de Munique, dentro do Olympia Park, que é um dos principais lugares lá de Munique, um dos principais parques, e tem uma estrutura fantástica. Então ali você via maratonas na Europa inteira, em várias cidades da Europa você via, e você via comercializando de tudo ali pro atleta. Então assim, ali eu vi nessa GMM Expo como eles valorizam bastante a corrida de rua, as maratonas ali na Europa. Quando você vê que todas as cidades têm uma maratona, tem uma prova. Isso é muito interessante. Então eu filmei ali a GMM Expo e esse é o vídeo para vocês. Olá amigos runners, essa daqui é a GMM Expo, que é a feira aqui antes da prova da Maratona de Munique amanhã que eu vou fazer. Então, como vocês podem ver, tem uma estrutura muito legal. Estou indo lá para retirar o big number, né? Que é o número. E a exposição está acontecendo dentro de um ginásio. Fica no Olympia Park aqui em Munique. Então é uma estrutura muito bacana aqui que o pessoal expõe para a galera. E aqui é onde vai retirar o meu número. Bom, chegado o dia da maratona, então dia 13 de outubro, um domingo, fui de carro até o Olympia Park. A maratona seria às 10 da manhã, então vocês podem até se perguntar, nossa, 10 da manhã o sol devia estar muito forte. Aí é que é a diferença, porque lá na Alemanha, no período que eu estava, era período de outono, então o sol ele estava fazendo 22, 23 graus e seria um sol bem, vamos dizer assim, bem tímido aqui no Brasil. Engraçado que eu conversei com alguns atletas depois da prova e eles me falaram que aquele sol estava muito forte para eles. A gente corre aqui a 35 graus, 32 graus, a gente já está acostumado. Então eu cheguei lá no Olympia Park às 9 horas, a largada seria às 10 horas. Tinha muita gente, muitos participantes,
Só que o local era tão grande, o local tinha tanta estrutura, que ali tinha o ginásio, ali tinha o Estádio Olímpico de Munique. O Estádio Olímpico de Munique ele é bastante histórico, que ele foi uma das principais sedes da Olimpíada de Munique de 1972, inclusive teve aquele fato do atentado aos judeus, foi nesse Olympia Park. Então assim, uma estrutura muito grande para esse evento e que não te deixava nada a desejar, apesar de ter muita gente, você não via filas nem nada. Uma estrutura muito bacana. Fui para a largada, fui para o meu pelotão e aí começou a prova. Qual que era a minha ideia? A minha ideia era estar fazendo essa maratona sub 4. Por quê? O percurso dela é todo plano. Só teve uma subida, que foi depois do quilômetro 21, e uma subida de 500 metros, mas o percurso dela era todo plano. Então a minha ideia era, bom, eu ainda estou buscando o sub 4, mas a minha ideia era estar fazendo o sub 4 lá para estar aproveitando que a prova era toda plana. Durante a prova eu já fui tentando manter um pace de 5,5 para baixo, tentar fazer os primeiros 21 km sub 2, que foi algo que eu consegui fechar em 1h58, a primeira parte da prova. Então não foi tão forte, mas também foi um sub 2, que seria o necessário para estar conseguindo fazer o sub 4 se eu conseguisse manter na segunda parte. Falando da prova, é fantástico. Correr ali em Munique foi fantástico, porque são monumentos históricos, igrejas. O mais legal é que tem gente do mundo todo ali nas calçadas, torcendo com as bandeiras. Onde você passava tinha pessoal com música, tinha até banda de rock tocando. Então o pessoal passa uma energia muito positiva em maratona internacional. Essa de Munique foi sensacional, essa energia, essa positividade que o pessoal estava passando. A cidade toda para a prova. Então, voltando para a prova, consegui fazer a primeira parte, primeiros 21 km num sub 2, e eu tentei manter isso até o final. A suplementação da prova era muito boa, então você tinha água, você tinha barra de cereal, banana, ele não te dava banana para você descascar, a banana já vinha toda descascada, te davam gel te davam bastante. Os postos de hidratação estavam espaçados de 5 em 5 km, então tinha tudo que você precisava. E como tinha essa suplementação boa, eu pensei comigo, bom, agora eu vou conseguir esse sub 4. Passou o quilômetro 25 começou a ensaiar uma cãibra. Aí eu dei uma diminuída, parei num posto de hidratação, peguei uma banana e continuei. Fui pro quilômetro 30, quilômetro 32, cheguei no quilômetro 34 com 3h13. Quando eu cheguei com 3h13, aí eu pensei comigo, agora vai dar. Só que aí eu fui e dei uma passada mais forte. Quando eu dei essa passada mais forte, veio a primeira cãibra na minha perna direita. Aí eu tive que parar. Aí passou um pouco. Aí quando eu fui retomar, veio a cãibra na direita e na esquerda. Aí eu tive que parar. E aí depois começou a dar cãibra nos dedos do pé, começou a dar cãibra na virilha, na panturrilha, começou a dar cãibra em tudo quanto é lugar. E ali eu tive que abandonar a ideia do sub 4, porque começou a pesar a parte de eu não estar fortalecendo, a parte da alimentação, a parte de suplementação. Começou a pesar toda a preparação que eu tinha aqui no Brasil, que eu não tive lá na Alemanha. Todas as diferenças. Só o simples fato de estar indo para o trabalho, todo dia caminhando, então essas diferenças já começaram a pesar. E aí eu lembro que eu fui andando do quilômetro 34 até mais ou menos o 38. Aí quando chegou no quilômetro 38, tudo que tinha lá de suplementação, barra de cereal, até cerveja eles estavam dando lá, que é cerveja artesanal. Eu acabei tomando também, eu falei assim, alguma coisa vai ajudar. Porque ali no desespero eu falei assim, alguma coisa vai ajudar. Quando chegou no quilômetro 40, tudo isso que eu tinha comido, essas barras de cereal, brownie, estavam até dando brownie, fit, começou a fazer efeito. E aí no final ainda eu consegui dar alguns sprints, consegui correr um pouco mais rápido, tudo. Aí quando eu tava entrando no estádio de Munique, que o final era ali no estádio de Munique, comecei a sentir as câimbras fortes de novo. Aí eu lembro que até um italiano chegou perto de mim ali, ele também tava andando, falou assim, ó, tô sofrendo com cãibra também. Eu falei assim, é a mesma coisa, vamos junto, vamos chegar junto. Aí quando chegou no quilômetro 41, eu tava com a minha bandeira do Brasil aqui na cintura, saquei a bandeira, fui mostrando para todo mundo. Essa foi a parte mais emocionante. Lógico que eu queria estar chegando com a bandeira com o sub 4, mas tá mostrando ali a bandeira para todo mundo do teu país, tá representando o teu país, tá entrando num estádio histórico como aquele Olympia Stadium. Aquilo foi maravilhoso, aquilo foi uma emoção muito grande. Uma pena que eu não cheguei correndo, eu tive que chegar andando. Quando eu passei a linha de chegada, o italiano chegou para mim e falou assim, vou tirar uma foto sua com a bandeira. Então vocês estão vendo aí as fotos,
no vídeo. Então essa foto aí com a bandeira foi esse meu amigo italiano que tirou. E aí quando terminou, eu fui lá, peguei a minha medalha, tá aqui, a medalha da Maratona de Munique, Lauf Mazan, que em bávaro significa corra com a gente. Fui, sentei lá no estádio, fiquei sentado um pouco, tirei todos os meus acessórios, aí depois eu fui tomar uma água. Interessante é que lá na Alemanha a água da torneira é pura, então o pessoal tava com um caminhão-pipa enchendo o copo de todo mundo, então você vê a diferença. Então ali e depois ali na chegada tinha todo tipo de suplementação também necessária. Então você tinha whey, você tinha todo tipo de fruta, até aqueles salamitos eles estavam dando. Então ali eu já fui, passei em todos os stands ali que ficam como se fossem stands, ali oferecendo a suplementação, e fui colocando nutrientes para dentro novamente. Foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Eu gostei demais dessa experiência, foi algo que foi totalmente ao acaso que aconteceu na minha vida. Eu não sabia quando que eu poderia estar fazendo uma maratona internacional, aí surgiu essa oportunidade, consegui fazer, e eu sou uma pessoa muito realizada por ter conseguido fazer essa maratona internacional. Por mais que tenha tido todas essas dificuldades no final, por mais que tenha tido todas essas câimbras no final, não ter conseguido subir 4, mas é totalmente diferente fazer uma maratona internacional. Eu espero que todo mundo tenha essa oportunidade de um dia estar fazendo, porque é algo assim inesquecível. A energia que a galera passa, você vê gente do mundo inteiro ali, sabe, torcendo por você, te dando força, passar por locais históricos, é algo que não dá nem para descrever. Então é isso, amigos runners, essa foi a minha experiência internacional, essa foi a minha primeira maratona fora do país. Espero que tenham outras oportunidades no futuro. Espero que tenham gostado desse vídeo, dessa resenha. Estiquei um pouco aí, mas lembrando dessa história, tem que contar com todos os detalhes, porque é algo que eu nunca vou esquecer. Tenho certeza que um dia, se vocês fizerem, vocês também nunca vão esquecer. Um grande abraço para vocês, meus amigos.